Aleluias. A graça e paz a todos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Aleluias. Glórias ao Santo Deus de Israel. Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Por que Deus veio falar com Abraão depois que Ló se apartou dele? Porque Ló foi embora. Ló tomou a decisão de se apartar, de ir embora de Abraão, da casa de Abraão. Ló era como um filho para Abraão. Abraão não tinha filho. O irmão de Abraão morreu. E quando ele saiu, que Deus disse para ele: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, que eu vou falar. Ele levou a Ló com ele. Por quê? Porque Abraão tinha Ló como filho, cuidava de Ló como filho. Abraão vinha a Ló como seu herdeiro. Então quando Deus disse para Abraão, depois que Ló se apartou, por quê? Deus viu a tristeza no coração de Abraão. Deus viu que Abraão ficou triste com aquela má notícia que chegou de repente na vida dele. De perder um ente querido, como se fosse um filho que estava indo embora, brigado, que não queria ficar mais ali. A esposa ajudou, ele foi lá para Sodoma e Gomorra. Mas Abraão começou a olhar pela vista. O Ló se apartando dele, indo embora com todas as suas coisas, com a sua família. Muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas, com uma má notícia chega de repente. A tristeza se apodera, ou o desespero, ou a solidão, ou o medo. Porque quando você começa a ver pela vista, como eu já disse muitas vezes aqui, que são os olhos carnais, que a vista é o natural dessa terra, aonde nós enxergamos o natural. Abraão, quando começou a ver, ele abaixou a cabeça dele e começou a olhar para o chão. É o que muitas pessoas fazem quando estão tristes, amargurados. Eles abaixam a cabeça deles, sim ou não? E ficam olhando para o chão, de tristeza, sem saber o que fazer. Então a vista faz você se abaixar. A vista faz você abaixar a tua cabeça. A vista não faz você enxergar mais nada. A vista te põe para você enxergar aquele momento. Só faz você perceber aquele momento. Só faz você focar naquele problema. E a Bíblia diz que um problema traz outro problema. Um abismo atrai outro abismo. Então, só fica focado no problema, no problema, no problema. Então você tem que olhar pela fé. Por isso que Deus disse, e disse o Senhor Abraão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos. Abraão, eu não te fiz para olhar para a terra. Eu não te chamei para você ficar cabisbaixo. Eu não te chamei para você ser um derrotado. Eu não te chamei para você viver na tristeza. Levanta os teus olhos, Abraão. Eu sou o teu socorro. Eu sou o teu socorro. Eu criei os céus e a terra. Eu sou o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Eu sou contigo, Abraão. É o que Deus está falando para você hoje. Para de olhar para o chão. Para de olhar para o seu mundinho pequeno. Para de se limitar nesse problema. Para de se limitar nessa partezinha que você fica. Você tem que... Deus quer que você ultrapasse os seus limites. Deus não quer que você fique nos seus limites. Levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, para o norte, para todo lado, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Presta atenção. Deus falou assim: Abraão, para de ficar olhando essa terrinha que você está olhando, esse pedacinho.
Levanta os teus olhos porque eu sou contigo. Olha para todo lado, norte, sul, leste e oeste. Porque toda a terra onde alcançar a tua visão, eu vou te dar. Para ti e para a tua descendência. A única descendência de Abraão tinha ido embora. Abraão não tinha filhos. O único descendente dele tinha ido embora, que era Ló. Deus prometeu para ele descendências. O 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Imagine Abraão, olhando, ele só via deserto. Ele via lá areia, areia. Olhava para tudo qualquer lado, só tinha areia. Então ele começou a enxergar aquelas areias como cada descendência que Deus mandou ele fazer. Ele começou a olhar aquela terra onde alcançava a visão dele, que não tinha limite, que Deus estava fazendo ele sair do limite dele, daquela terrinha que ele estava olhando para o chão. Deus fez levantar o olho para ele ultrapassar o limite, aonde alcançaria a visão dele, que era a terra que Deus ia dar para ele. E ele começou a crer, que ele começou a enxergar cada descendência da vida dele. Cada areia ali era um filho. Ele começou a enxergar aquele povo, aquela multidão, aqueles milhões de pessoas, aquelas bilhões de pessoas. Ele começou a enxergar pelos olhos da fé, porque ele não tinha que andar pela visão, mas pela fé. E ele começou a enxergar tendas. Tendas aqui, tendas ali, porque naquela época ele só tinha tenda. Ele começou a enxergar casas, porque ele morou em Ur dos Caldeus, que era uma terra onde eram casas, não eram tendas. E ele começou a enxergar. Porque ele creu. Como ele creu? Olha o 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Presta atenção. Deus mandou ele levantar os olhos para ver toda a terra. Deus deu uma direção para Abraão. Deus iria dar uma direção para Abraão. E Abraão só obedeceu. Levanta-te, Abraão. Percorre toda essa terra, do comprimento à sua largura. Você vai percorrer essa terra, sabe por quê? Porque aonde você pôr as plantas do teu pé, eu vou te dar. Aonde você enxergou, eu vou te dar. O que ele fez? Ele levantou. É o que Deus quer para a tua vida. Quer que você levante do problema que você está. Deus quer que você levante da terra limitada que você está. Ele vai te dar uma direção. Aquilo que você precisa fazer. Você não tem que focado naquele pedacinho de terra, naquele pedacinho daquele problema, naquela situação difícil, naquela tristeza, porque Deus tem muitas promessas para mim e para você nessa palavra. Deus tem promessas para mim e para você nessa palavra. Se você crer e obedecer a voz dele, ele vai te dar. Ele obedeceu, ele saiu. Ele foi, começou a percorrer a terra. Só que para isso ele queria Deus com ele queria ter certeza da promessa. Então o que ele fez? Edificou um altar, ofereceu a Deus um altar, materializou a fé dele, materializou a visão dele, para ter a certeza da vitória. Então o poder da visão é muito grande. O poder da visão te tira do plano terreno, do natural, e te coloca, te eleva ao plano espiritual. Por cima. Eleva os teus olhos, Abraão. Eleva os teus olhos para o céu. Da onde vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A tua vista, como eu disse, é natural. A tua visão é o sobrenatural. Jesus disse: quem crer, verá a glória de Deus.
Quem crer verá a glória de Deus. Então, amados, a sua visão vai determinar a sua ação. A visão de Abraão determinou a ação dele, que foi levantar e obedecer à voz de Deus. E foi materializar a fé dele no altar de Deus. A tua visão vai determinar a tua ação. Se a tua visão for pequena, a tua ação vai ser pequena. Se a tua visão for grande, você vai levantar, vai correr atrás do teu sonho. Você não vai ficar esperando os outros. Você não tem que depender de ninguém. Você não tem que ficar esperando alguém fazer algo por você. É você que tem que correr atrás. Porque o homem é a vista, mas Deus a visão. E é de Deus que você depende. Amém ou não? Voltando uma página para trás, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. Visão. Deus está falando: sai da sua casa, sai do teu conforto, sai do teu comodismo. Porque Abraão tinha uma vida boa. Abraão era um homem rico. Deus disse: larga tudo e vai para uma terra que eu te mostrar. Ele não disse qual terra. Ele disse: sai andando. É a visão. Muitas vezes você quer fazer algo, mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que crer que o Senhor vai fazer algo. Por isso, pede a Deus a direção. Pede a Deus sabedoria, para que a tua vida pode mudar, que Deus vai te dar direção do que fazer. Deus vai dar direção para você do que você vai fazer, para você ter uma vida boa nessa terra. O que você não pode ficar é parado e acomodado. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas nós não temos que esperar que tudo vai cair do céu. Deus não falou para Abraão: fica aí sentadinho, que eu vou engrandecer o teu nome, vou fazer você grande, vou trazer tudo na tua mão. Sai da tua terra, se lança, não tenha medo, creia no meu nome, creia na minha palavra. Às vezes aquilo que você está fazendo não está te dando resultado. Muda, se reinventa, se transforma, que o Senhor vai ser contigo. Amém ou não? O 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditos, porque o Senhor Jesus veio da descendência de Abraão. E pelo seu sangue, por nós fomos sarados dos nossos pecados, nós somos abençoados hoje. Porque o Senhor nos deu a autoridade e o poder para viver bem nessa terra. E olha o 4: Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu da sua terra. Quer dizer, ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele saiu do comodismo. Ele se lançou. Ele não teve medo de mudar. Às vezes nós nos acomodamos com aquele emprego, com aquela situação. Não é muitas vezes como você vai numa casa, aí você sente aquele cheiro. Aí você pergunta para a pessoa: que cheiro horrível é esse? A pessoa fala: que cheiro? Não, esse cheiro, nossa, parece que tem um bicho morto. Ela fala: não estou sentindo nada. Por quê? Porque ela já acostumou.
É que nem um filme que eu assisti, você já deve ter assistido, Desafiando os Gigantes. Tinha um treinador que o time de uma escola, o time dele só perdia. Porque ele não colocava Deus em primeiro, ele não pedia direção de Deus, o carro dele vivia quebrando, tinha que chamar os outros para ajudar a empurrar o carro, pegar o carro no tranco. Quando ele entrava na casa dele, ele falava: nossa, que cheiro é esse? No outro dia ele voltava para casa: nossa, que cheiro é esse? Aí a mulher dele falava assim: ah, com um pouco de tempo você já acostuma com o cheiro. Mas ele não fazia nada para procurar onde estava o cheiro ruim. E um dia estava ele vendo que ele começou a perder muito jogo, daí ele começou a ouvir que iam demitir ele, que ia demitir ele. Aí um dia ele conversou com o pastor falou algo para ele, ele falou: vou mudar de vida. Ele começou a buscar mais a Deus, ele começou a pedir direção para Deus. O que ele fez? Ele chegou na casa dele: que cheiro é esse? Hoje eu acabo com esse cheiro. Ele foi e começou a procurar o cheiro. Aí ele foi e abriu debaixo do assoalho e tinha um bicho morto. Mas ele achou o cheiro. Jogou o bicho fora, o cheiro, acabou. Aí ele começou a se dedicar, ele começou a mudar o jeito de treinar, ele começou a mudar a visão daqueles jovens que iam para os jogos sabendo que iam perder, já tinham a certeza da derrota. Muitos jogadores começaram a mudar de escola, os jogadores bons começaram a mudar de escola. Aí eles falavam: já vamos ser derrotados. Por quê? Olhavam pela vista. Mas o treinador começou a olhar pela visão. Ele saiu da vista, ele saiu do natural, ele elevou os olhos dele, começou a enxergar o sobrenatural. E ele começou a falar: não, nós não vamos perder. Se você já entrar com essa mentalidade, já perdemos os jogos antes de começar. E ele começou a pegou lá o capitão do time e começou a falar: você vai andar daqui o campo inteiro, até onde você conseguir. E geralmente eles não andavam nem metade do campo. Aí ele colocava um jogador atrás, nas costas, e ia. Com a mão e com o pé no chão, e ia. Com o jogador atrás. Ele disse: está doendo o meu corpo, posso parar? O treinador fala: não, você consegue. Mas você está doendo. Não, você consegue. Porque o olho dele estava vendado, ele vendou os olhos dele. Então ele não estava enxergando a vista. Se ele enxergasse, ele falou: vou andar até aqui, aí eu já vou parar. Mas com o olho vendado ele não sabia onde estava. Até onde eu fui? Aonde eu já estou? O treinador falava: não, continue. Não importa onde você chegou. Eu sei que você pode chegar mais. Eu sei que você pode mais. E ele foi andando. E ele foi andando. E ele começou a falar: não, mas está doendo. Negocia com o teu corpo. Você tem mais força. Negocia que você consegue mais força. E foi. No final, ele andou o campo inteiro. Com um jogador de 60 quilos nas costas. Por que ele andou o campo inteiro? Porque ele não olhou pela vista. É o que Deus faz com você. Deus faz você enxergar pela visão. Deus quer tampar a tua vista, para que você não fique vendo o problema que você está passando, para que você não fique olhando para a dificuldade que você está passando. Deus quer que você enxergue pela visão, porque Ele sabe que você pode caminhar mais, Ele sabe que você pode crescer mais, Ele sabe que você pode mais, Ele sabe que você pode sair desse comodismo, Ele sabe que você pode vencer, porque é você que coloca os limites, é você que coloca os limites na tua vida. Então Deus quer que você vá além dos seus limites. Amém ou não? Então, mas mesmo assim, muitas vezes a má notícia vem. Quando Deus chegou para Abraão, no capítulo 15, você vai ver aí no versículo 1 que Deus fala: Abraão, eu sou teu escudo, não temas. Eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Quando Deus diz que é o grandíssimo galardão, o teu escudo, Deus falou: não, Senhor. Abraão disse para Deus: o Senhor me protege. O Senhor me protegeu dessas guerras que eu combati. Mas o Senhor disse que é o meu grandíssimo galardão. Que é galardão? Presente. E cadê o meu filho, Deus? O meu único filho era Ló, foi embora. Eu não tenho
tenho filhos. O Senhor não me tem dado filhos. O meu herdeiro vai ser o meu mordomo. Ele começou a voltar a olhar pela vista. Aí Deus chega no versículo 5 e diz: Abraão, sai para fora. E disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. O que Deus fez com Abraão? Para de olhar pela vista, Abraão. Eu tenho mais para você. Olha para o céu. Olha para o céu. Deus tirou o limite de Abraão. Deus tirou o limite de Abraão. E falou: Abraão, eu não tenho limites. Deus quer tirar o teu limite. Deus quer tirar a tua vista que te limita naquilo que você pode fazer e quer te colocar fé, andando pela fé e não por vista. Deus quer fazer você ultrapassar os seus limites. E disse o 6, e creu Abraão no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Abraão creu no Senhor. O que é crer? Certeza e convicção. Nada muda. Nada vai me mudar mais, Senhor. Deus, nada vai me mudar. Eu creio no Senhor. Eu creio que a minha descendência será como as estrelas dos céus e o pó da terra. Eu creio que o Senhor vai me dar essa terra. Sim ou não? É o que você tem que fazer. Você tem que crer que o Senhor vai abençoar a tua vida. Você tem que crer que o Senhor será contigo. Você tem que crer que o Senhor pode abençoar a tua vida. Você tem que crer que naquilo que você está fazendo, Deus vai ser contigo. Deus não tem limites. Somos nós que limitamos a Deus. Amém ou não? E olha só o 7. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdá-la. E disse Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos. Resumindo, Abraão, materializa na minha fé. Materializa a tua fé no meu altar. Abraão, sacrifica no meu altar. Oferta no meu altar. Quando nós vimos no capítulo anterior, Abraão edificou Abraão era um homem de altar. Abraão, quando cria em Deus, ele oferecia. Abraão, quando cria em Deus, ele oferecia, materializava a fé dele no altar de Deus. Então eu e você temos que ser de altar. Honrar a Deus, materializar a nossa fé no altar de Deus. Porque a fé agrada a Deus. O altar conquista o coração de Deus. Amém ou não? Então é isso que você tem que fazer. Ser uma pessoa de altar. Ser uma pessoa que anda pela fé. O altar aperfeiçoa a sua fé. Tiago. Está no livro de Tiago. A fé é aperfeiçoada pelas obras. A obra é o seu altar. No teu altar, aquilo que você propor no teu coração, Deus vai abençoar a tua vida em o nome de Jesus. Então, amados, você vai honrar a Deus. No altar da igreja Betel em Cristo, você vai ser fiel com Deus. Andai no temor do Senhor, com fidelidade com o Senhor e com o coração íntegro com Deus. Amém? Não limite Deus. Deus quer que você ultrapassa os seus limites em o nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida e que essa semana creia. Profetize para você agora. Esta semana será uma semana de resposta. Esta semana será uma semana de bênçãos, de vitórias. Eu creio em o nome do Senhor Jesus. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.